Bom, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Temos aqui mais um episódio de Protagonistas de Impacto. São histórias de lideranças que estão transformando o Brasil. Eu gosto sempre de dar um contexto, né, do que tem acontecido nos últimos episódios. A gente teve várias lideranças de diferentes setores, com diferentes histórias de vida, com diferentes opiniões. E a cada semana eu tenho recebido também algumas sugestões em relação a alguns nomes. Então, também dando esse retorno a todos, nomes serão sempre muito bem-vindos. A gente tem aproveitado esses primeiros meses do Protagonistas de Impacto também para prototipar novos modelos de conversas, novos formatos também de colocar isso a público, né? Trazer isso para diferentes pessoas. Então, escrevam para a gente, também tragam isso, né, via as redes sociais, @protagonistas de impacto. E, claro, a qualquer momento podem me escrever nas redes sociais para a gente poder trocar. Bom, eu fiz questão já de convidar a minha hoje convidada há mais tempo, mas consegui dessa vez que ela estivesse aqui. Bruna, seja muito bem-vinda. Eu sempre faço questão de deixar a pessoa se apresentar, mas também trago um contexto do porquê que eu fiz esse convite, né? A gente teve o prazer de se conhecer não tem mais do que um ano, né? Mas o trabalho da Bruna eu já conhecia de longe, né? De fazer esse... Vocês vão saber um pouco mais, mas de fazer esse processo todo de desenvolver novas lideranças no Brasil para a política. E... olhando para o propósito desse canal, eu achei muito importante trazê-la, porque a gente falou aqui sobre protagonismo de impacto a partir da filantropia, a partir, né, do intraempreendedorismo, de um olhar também como empresário, de um olhar também como investidor. E é fundamental a gente falar também na esfera pública, né? E que eu até aqui me vulnerabilizando é a que eu menos conheço. Porque eu fiz essa escolha de apoiar o desenvolvimento de lideranças, organizações e ecossistemas, mas majoritariamente foi em médias e grandes empresas e terceiro setor. Sei que a organização que você lidera é uma organização do terceiro setor, mas com um foco, né, muito grande em liderança pública, né? A gente vai falar um pouco mais, mas só também trazendo o quanto eu também estou muito curiosa. Conhecer mais da sua história e conhecer mais de tudo isso que você está fazendo. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, na verdade, estar aqui e compartilhar um pouco assim, do que é essa visão e o que é esse trabalho de formar lideranças na política e para o setor público, num contexto de descrédito, muitas vezes, desses lugares. Essencial. Mas, Bruna, a gente sempre começa, em vez de eu trazer aqui para você, né, para o público, uma mini bio, eu sempre prefiro fazer um convite para que minha convidada se apresente. E sempre faço a provocação, não deixe de contar 1, 2, até 3 histórias que falem sobre quem é você. Legal. Bom, quem sou eu na fila do pão? A Bruna é filha da Iris e do Carlos, nascida em São Paulo, capital, nascida na Avenida Paulista, imagina, de todos os lugares, assim, a pessoa mais paulistana que você vai conhecer. Morei muitos anos na Zona Norte, me dividindo muito entre Zona Norte e Zona Oeste. Minha avó morava ali no Alto de Pinheiros. Filha de pais que trabalharam em bancos estatais. E com uma vida, assim, acho que muito tranquila. Fui uma criança muito curiosa, muito atenta a detalhe. Minha mãe falava assim, a gente colocava o bebê Bruna para brincar e ela ficava ali 10 horas, assim, só olhando para as coisas, observando, buscando entender o que se tratava, muito atenta. E crescendo, assim, acho que
eu sempre gostei de muitas atividades, assim, não só como curiosidade, mas eu sempre tive um interesse, assim, múltiplo por coisas bastante distintas, assim. Então, meus pais, eles eram esportistas, né? Eu também acho que fui, logicamente, por um bom tempo da minha vida, ser atleta. Eu joguei vôlei durante muitos anos. A Bruna é bem alta, gente. Joguei vôlei por muitos anos, mas eu também gostava de teatro, então eu fiz teatro no colégio. Eu também sempre gostei de política, então eu assistia jornal, assim, quando eu era mais jovem. Via muito de política internacional, assim, sabe? Sabendo o que estava acontecendo no mundo. Então, isso sempre me interessou muito. E acho que quando eu fui ascender ali para o ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, Tá. Eu tinha interesse em muitas coisas. Então, foi até difícil para escolher, assim, escolha um curso. E eu acabei fazendo design de interiores. Olha lá. Ah, não. Eu fiz design de interiores, era apaixonada, assim, Tomiotaki, assim, ficava observando, demais, andava no centro da cidade de São Paulo. Eu achava o máximo, e ainda acho, assim, incrível, assim, a arquitetura. Mas acho que já tinha um chamado. E aí, na faculdade, para prestar, assim, o curso, eu fui em busca de relações internacionais e acabei caindo em contabilidade, né? Oi? E eu presto relações internacionais, eu acabo passando em relações internacionais, mas acho que até por um contexto financeiro da época dos meus pais, que falavam, olha, eu acho que talvez a gente não vai conseguir arcar com um curso seu, ou você fazer o curso fora, como é que vai ser isso? Você tem 17 anos, muito jovem. Imagina. E aí eu acabo ganhando uma bolsa, e aí eu acabo fazendo contábeis e falei assim, olha, vou testar aqui por um ano, se eu gostar, tudo bem, eu consigo. Mas você terminou design de interiores? Eu fiz design de interiores como um curso técnico, então eu terminei, me graduei nisso, e na faculdade eu acabei fazendo contabilidade, ciências contábeis, que eu adorei também, assim, foi ótimo. E é quando eu começo, assim, a minha trajetória profissional. Então, eu acabo, dentre muitas organizações, eu, de forma muito consciente, sabendo, assim, o quão demandante era, eu tive muita vontade de atuar em auditoria e consultoria. Eu falava, gente, eu acho que é o lugar para você se desenvolver e crescer, porque você vai ter uma oportunidade muito grande de atuar em muitas empresas, em muitas organizações, com uma metodologia assim, muito apurada, e com um sistema não só hierárquico, né, mas uma cadeia de comando, uma cadeia de metodologias também muito assim, prática, né? E eu sou muito pragmática, assim, muito prática, e assim, isso foi fantástico para mim. Eu acabei me desenvolvendo muito, tive as minhas primeiras oportunidades internacionais também dentro dessa área, e fico quase 10 anos até que eu migro, na verdade, para... Em qual empresa você ficou? Eu trabalhei em todas as Big Fours, na verdade. Você trabalhou nas... Olha nas 4. Só. Que escola, né? Eu trabalhei nas 4. Então, eu começo na KPMG, vou para Ernst Young, em áreas diferentes, né? Eu começo na auditoria, e aí faço uma auditoria diferenciada de fundos, vou para M&A, e aí depois para consultoria estratégica. Então, eu acabo migrando e trabalhando nas 4, mas de formas muito diferentes, então não dá para comparar. Ou seja, um processo de aceleração. Para depois ir assumir outros problemas mais complexos. Exato. E aí acho que durante a consultoria, quando eu tenho essa oportunidade de me envolver pela primeira vez com um projeto, porque sempre foi no setor privado, mas ainda na consultoria eu começo a ter os primeiros contatos, na verdade, com o setor público. Tá. Que me volta a ter aquela vontade de entrar ali na política e entrar no setor público, entender mais esse lugar. Em 2016, eu passo por um projeto de aceleração de lideranças, que é do Instituto FOR, hoje o ProLíder. E ali o Augusto teve aqui. Ah, muito bom, muito bom. Augusto querido teve aqui. Ele é fantástico, Augusto. Um beijo. E aí, nesse lugar, acho que é a primeira rede de pessoas que elas fogem muito da minha bolha, assim, que você acaba tendo discussões Sim. mais amplas, discussões e debates, assim, de pessoas que pensam muito diferente, mas que estão ali a fim de fazer uma construção, né, de deixar também um legado na sociedade. E aquilo me inspira bastante a ponto de eu começar a buscar outros grupos também que me contemplassem nessas outras identidades, né, eu como uma mulher negra,
também me via num ambiente, né? Quando você vai ascendendo na carreira ali também na auditoria, você acaba não se percebendo tanto. Então, aonde que estão esses outros lugares que eu consigo enxergar outras mulheres, outras pessoas? E, assim, até nos primeiros anos da minha carreira na auditoria, eu tive referências de liderança mulheres, assim. Foi muito importante para mim de perceber essas mulheres nesses lugares. Mas acho que, ao mesmo tempo, você acaba se sentindo ali que entre os seus pares você não está tão representada, né? Então, foi importante. Eu passo pelo ProLíder, entro no Grupo Mulheres do Brasil, também ali como uma voluntária, exercendo também uma outra dinâmica, justamente porque eu tinha muitos contatos entre essas primeiras redes, né? Eu acabo atraindo pessoas para o grupo que normalmente não estariam naquele grupo ou não conheceriam aquele grupo se não fosse dessa forma. E, Bruna, e como é essencial redes, né? Essencial. Isso marcou muito a minha caminhada, os momentos de quase desistir, ou momentos de muita dúvida, esse lugar de espelhamento, né? De troca, de fomentar e alimentar a resiliência de forma recíproca, né? Uhum. Faz uma diferença gigante. Gigantesca. E aí, esses grupos, eles acabam tendo afinidades, né, de interesses e de troca de experiências e de apoio mesmo, assim, em todos os níveis, não só no nível profissional, mas no pessoal, enfim, que é muito bom e que eu levo para a vida, acho que até hoje. Eu entro, então, no Grupo Mulheres do Brasil, também na mesma época que eu estou fazendo ProLíder, e em 2018, motivada muito por essas redes que eu já transitava, eu acabo encontrando o Movimento Acredito, que era um dos movimentos políticos que estavam emergindo ali de jovens, né, de pessoas mais jovens ali na sociedade, que emergiam ali no momento de situação e de contexto político muito conturbado no país. Isso era 2018. E aí, esse grupo acaba falando, olha, a gente conhece dois grupos, né, duas organizações que estão fomentando pessoas que gostariam de entrar pela política, né, e que gostariam de, né, serem esses protagonistas, serem esses novos líderes de um momento em que existe uma crise de liderança política e existe uma crise de liderança pública, Sim. de falta de confiança e de não se perceber que essas lideranças que estão postas são suficientes para encarar os desafios que a gente vê pela frente. E aí a gente se coloca nesse lugar. Aí eu entro como Renova. Então eu sou uma alumni também do Renova, hoje diretora do Renova, mas também entro na RAPS. E hoje a RAPS não existe mais, né? Como organização ela acabou se extinguindo, mas essas duas outras redes foram super importantes para se construir não só as narrativas, mas se construir as relações e as visões dos quais hoje eu consigo para fazer a construção da organização que eu tenho. E você enfatizou bem, porque... Bom, eu quero saber ainda sobre muita coisa, mas assim, eu percebo que você fez uma transição que não é trivial. Uhum. Né? E como você mesmo verbalizou, ocupando espaços, muitas vezes, de uma forma pioneira. Sim. Né? Como uma mulher negra, dentro de um espaço, muitas vezes, que tem poucas mulheres negras, e que ainda tem poucas, a gente ainda precisa trabalhar isso. E também num território que é um território de que a confiança em crise, né? E não é só na política, né? Assim, vide o Trust Barometer, né? Que mostra nessa série histórica que a confiança está em crise, né? Exato. A gente precisa cuidar nas diferentes instituições. Fala lá da confiança nas empresas, nas ONGs, na mídia e no governo, né? Sim. E as empresas ganharam uma maior confiança dentre os outros. Mas mesmo assim, é onde eu atuo mais. Existe essa questão, né, de muitas vezes até mesmo não inovar pelo medo de abrir, né, abrir uma brecha, ou enfim, falar algo que pode ser usado contra você, ou a sua ideia ser levada adiante sem te dar o mérito, né, dentro de um sistema que é, de alguma forma, por performance, né? Com certeza. Então, você veio aos poucos de uma forma não linear, isso ficou muito claro para mim. Até abro um parênteses aqui,
o quanto a maioria que veio aqui falar comigo não é linear. Porque, bom, já adiantando, a minha percepção em outras conversas é que existe um perfil de quem é um protagonista de impacto que está fazendo coisas relevantes no território brasileiro, porque você fazer algo relevante para impacto na Europa é diferente de fazer aqui, é diferente nos Estados Unidos, né? Mas no nosso contexto, as pessoas que estão hoje fazendo, enfim, diferentes projetos ou questões que são inovadoras e relevantes, eu estou percebendo um padrão. São pessoas que não tinham a clareza do que queriam fazer. Foram desbravando territórios, foram desbravando formas de... E, ao mesmo tempo, olhando para trás, como o Paulo foi meu primeiro entrevistado aqui. Você conhece o Paulo Boneff da Gerdau? Ele fala, é só olhando para trás, né, que é aquela frase do Steve Jobs, né? Que você conecta os pontos, né? Exatamente. E para mim, sempre foi muito dessa curiosidade que eu sempre tive e inquietude mesmo, assim. É muito difícil hoje você olhar para trás e não falar, caramba, mas você não ficou parado em lugar nenhum, assim. Mas, ao mesmo tempo, isso tudo me dá uma aprendizagem, uma visão mais sistêmica, talvez, entendeu? Mais ampla, que é muito válida em todos os lugares que eu for, justamente porque tem essa experiência no privado, essa experiência no setor público, agora essa experiência no terceiro setor, né, e trabalhando em áreas muito diferentes. Então, isso acaba agregando não só a metodologia, mas o formato, empatia, a né? empatia, exato. E isso tudo é muito importante, eu super valorizo essa experiência que eu tenho. E aí, nisso tudo, estamos em 2024, você está há quanto tempo no VR? Na verdade, assim, eu estou hoje há um ano, faz um pouco mais de um ano que eu estou no Renova BR hoje, mas antes de entrar no Renova BR, eu ainda passei pelo governo, né? Então, tá vendo, eu pulei. Acontece. É porque você falou, eu entrei no Renova BR, bom, aí chegou. Chegou. Não, então conta mais. Mas aí quando eu chego no Renova, eu falo assim, eu não tinha muita certeza se eu deveria me candidatar, mas sabendo que poderia fazer muito sentido, assim, ter uma pessoa ali utilizando da influência, do conhecimento, dos saberes e das pautas que eu estava trazendo para um campo novo, né, que seria o campo da política. E aí dentro desse grupo a gente acaba se candidatando, eram 3 candidaturas do Movimento Acredito em São Paulo, né? Esse movimento ele acaba elegendo algumas figuras em 2018, que foi muito importante, acho que assim, até para levar pessoas jovens para a política, né? E pessoas jovens que não necessariamente tinham vínculos de familiares ou de outras pessoas que estavam ali ingressando na política, mas que eram protagonistas ali no seu tempo, com a sua pauta, na sua região, tentando fazer diferente e diferença, né, para as pessoas ali que acreditaram naquele projeto. Então foi muito importante esse crescimento. Eu me candidato em 18, não me elejo. Mas, ao mesmo tempo, eu utilizo de redes e de ser muito ávida a obter novos conhecimentos, né? Então, eu estou sempre lendo artigos, lendo livros. E um dos artigos que eu leio era um artigo de quando a Patrícia Ellen, ainda sócia da McKinsey, estava falando sobre o projeto do Porto Maravilha. Tá. Eu acho aquilo incrível, de novo, aquela paixão pelo urbanismo, pela questão de meio ambiente, sustentabilidade. Sim. E tal, o que aquilo estava provocando em termos de desenvolvimento econômico, local. Mando uma mensagem para ela no LinkedIn, falando assim, cara, gostei muito do seu artigo, acho que a gente pode trocar. E ela era do Movimento Agora, que era muito próximo do Movimento Acredito. Eu falo, acho que a gente tem que ter fóruns de debate entre esses movimentos, para saber o que a gente vai fazer daqui para frente, né? 2018, por um lado, foi muito positivo para algumas pessoas, não foi tão bom para outras pessoas, dentro do contexto político que a gente estava esperando. E ela volta assim, poxa, que bacana, vamos conversar assim. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu fui indicada para ser secretária de Estado. E eu não sabia, eu não estava mais acompanhando. Acho que depois da frustração de você, né, ter uma derrota assim nas urnas, eu falo que é uma experiência
assim, enobrecedora para muita gente, assim. Não, Assim, deve te ser. coloca num lugar, assim, de humildade, assim, de, tipo, perceber a sociedade, que é formidável. Acho que todo mundo deveria passar pelo menos uma vez, assim, nessa aprovação de concorrer, nem que seja para... Não pretendo, gente. Não, é uma questão de escolha pessoal. Sabe aquele negócio de lugar de potência? Total. Lugar de potência, eu acho que não é meu lugar de potência. Mas eu admiro a coragem de todo mundo que se candidata. Porque, de fato, é se vulnerabilizar, se colocar ali, né, num lugar que você não sabe qual é o resultado que aquilo vai dar, né? Completamente. E o resultado, na verdade, acabou... o resultado do capital político que a gente acaba obtendo também, né, dentro desse espectro. Mais esse lugar de forçar ou de utilizar-se do networking ou das aspirações ou da curiosidade que você tem de acessar outras pessoas que estão construindo coisas, acabou me abrindo muitas portas. Imagina. E uma delas foi entrar no governo do estado de São Paulo para um cargo de assessoria direta de uma secretária de Estado, que estava construindo uma equipe extremamente técnica, mas também muito jovem, né, num governo que tinha muita vontade de acelerar, literalmente, algumas propostas assim para o Estado. E foi muito, muito, muito interessante, porque ali eu fico como assessora há 2 anos, viro subsecretária, secretária executiva ali por um período, e acabo tendo assim essa experiência no setor público, o que me ajuda também a entender burocracias e formatos e como é que é a dinâmica de um time dentro de um Estado, que são pessoas mais experientes, né? A gente fala assim que muito do servidor, você não tem um pouco da lógica corporativa, mas tem uma lógica corporativa do setor público muito específica, né? E foi ótimo, porque aí naquele mesmo momento eu fiz o mestrado. Então imagina, você trabalhar no meio de uma pandemia e ainda fazer mestrado em tempo integral. Eu falei assim, uma loucura, mas a gente fazia porque era muito importante. Eu também fiz essa loucura. Uma posição executiva e um mestrado ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, exato. Não sei como a gente conseguiu. E foi muito... Mas você dentro de um cargo alto público. Exato, mas foi muito bacana, porque assim, ao mesmo tempo eu conseguia implementar na prática e na hora, assim, quase que em real time, as possibilidades que se tinham em termos de gestão de pessoas, né? Em termos de gestão de pessoas no setor público. E se utilizasse daquilo para conseguir construir questões. Então, eu me recordo muito bem, assim, níveis, por exemplo, de comunicação que não ficava claro dependendo do nível que você estava. Então, o pessoal falava assim, não, a gente não leva tudo aqui porque a gente está falando com o papado, entendeu? A gente aqui é baixo clero, então a gente não tem essas outras conversas. Então, como é que você comunica isso? Que também é uma forma de você olhar para os governos e falar o quanto que eles estão comunicando. Você não consegue estar comunicando eventualmente para dentro do próprio governo, né? Dentro do próprias secretarias, dos próprios ambientes ali de empresas, como é que eles estão comunicando para a população o que eles estão fazendo. Então, acho que tem outras nuances ali que foram super importantes e me deu, acho que, bagagem para fazer depois consultorias, né? E aí eu acabo indo para uma organização por um breve momento, mas assim, que foi uma transição para onde eu estou hoje, de filantropia, de pensar também, acho que como que o terceiro setor está observando e fazendo pelo setor público, que foi no Samambaia, né, no Family Office do Samambaia, mas ali olhando muito atuação ali do grupo, principalmente na área de filantropia, de gestão pública, mas e também uma consultoria num partido político, que a gente começa a observar assim, se existe um formato de se reconstruir algo que eventualmente não está sendo mais, não tem mais adesão pela sociedade. Então aquilo me dá um movimento para entrar direto no Renova. Foi isso. Eu estou impressionada, porque realmente você tem um perfil muito corajoso, né? Que você vai lá e tem que dar o desafio? Vou. Aprendo como funciona, vou para outro que é ir para outro lado do balcão, né? Exato. Inclusive partido político. Inclusive partido político. Nossa, Bruna, você tem
inclusive partido político. E aí E chega a no vivência Renova... disso, e a vivência disso até mesmo para poder mediar diálogos que precisam ser feitos, né? Porque você sabe estar na outra cadeira. Exato. Inclusive para antecipar possíveis, enfim, receios, né? Ambições, etc. Porque você também já teve nesse lugar. Né? Incrível. Muito obrigada. E aí, acho que quando eu assumo esse desafio, eu assumo ele como uma pessoa que já tinha passado como aluna, Sim. né? Que já tinha passado, inclusive, como monitora, né? Porque ali você faz monitoria de outras pessoas que estão ali na ponta. Então, em 2019, eu também fiz o give back, né? Acho que para a organização, que é muito importante quando você passa por uma formação de uma organização que você não tem custo nenhum, mas que ela te dá uma oportunidade, uma bagagem, uma formação que é para a vida, né? Então, você sempre tenta entender quais são as formas que eu consigo retribuir, né, para essa mesma organização. Então, eu fui monitora por alguns meses, na verdade, mas por um ano praticamente, e depois entendendo quais eram os desafios dessa organização naquele momento, que já tinha passado por transições e tinha sido sempre liderado por mulheres. Então, também foi isso, assim, a organização, ela, por mais que ela tenha sido fundada hoje pelo Edu Mufarrege, ele sempre foi liderado, né, a gestão dele sempre foi por mulheres, então não era algo novo, o que foi uma novidade agora foi essa co-liderança, porque aí sou eu, né, Bruna Barros e o Rodrigo Cobra, que passamos então a co-liderar essa organização de uma pessoa que esteve em várias posições dentro da organização nesses últimos 7 anos, e eu que tenho essa vivência externa e como que eu posso contribuir para essa organização, para ela se levar e estar num outro lugar, e se incluir num outro lugar que eventualmente ela ainda não tinha como organização dentro do terceiro setor. E o que você, olhando hoje, assim, do que você construiu, né? Porque você, de fato, construiu, certamente, uma bagagem que pouquíssimas pessoas têm, né? De poder transitar, como a gente comentou, por vários setores. Isso não é nem trivial, né? Como também não é algo que seja... algo que qualquer pessoa possa fazer, porque requer competências complementares, né? Tanto em termos de competências socioemocionais, quanto também técnicas, né? Acho que principalmente técnicas, né? Muito específicas, né? Além disso, você construiu um capital social gigante, né? Que você transita, né? Ou seja, Bruna, conheço a Bruna, gente. É um capital social. Eu estou fazendo essa brincadeira, mas não é assim. Quando eu falo, um dos motivos que eu fiz o programa Protagonistas de Impacto, porque esse aqui é o canal, mas a gente fez duas jornadas de um programa chamado Protagonistas de Impacto, focado em quem tinha na faixa de 40 anos. E por que essa faixa etária? Porque são pessoas que já construíram experiência, capital social, ainda tem uma tração para implementar, que você com 50 ou 60 não vai ter. Pode e pode inclusive ter mais, mas sem dúvida nenhuma aos 40 você tem essas características todas. E o quanto a gente subestima a potência de gerar impacto a partir do capital social. Sim. Quanto, assim, alianças ou conexões, que a gente chama de conexões críticas dentro da comunidade internacional, desse livro que eu te dei, é que a capacidade de fazer mudança sistêmica, ela é ainda maior quando você entende o sistema e entende que conexões críticas você pode fazer. Você tem um manancial de conexões críticas para fazer, né? Exato. Conectar pessoas que só por isso você já fez uma inovação social. Não, é no dia a dia, assim, que você percebe, assim, porque você não tem muita consciência, na verdade, disso, se não no dia a dia da organização, se não nos acontecimentos, nas
possibilidades que se apresentam, na verdade, do dia a dia. Então, quando você assume uma organização, né, a gestão e a liderança de uma organização, eu assumo ela já no momento em que ela já tinha um objetivo, metas muito claras ali para o fechamento do biênio. Então, você herda isso e você tenta se readaptar e o que você pode incluir dentro dela, né? E aí eu trago essas várias redes, essas várias conexões e esses vários lugares que eu tive de acesso e falo, olha, eu acho que é interessante conectar neste lugar. Eu acho que isso daqui é interessante conectar e fazer neste lugar. A visão, talvez, da bolha, né? E acho que tem esse lugar também de quando você vem externa, né? Externa, mas mais ou menos já conhecedora já da organização. Gente, organização muito legal, muito bacana, mas existem visões que são diferentes do que a gente está tentando construir. Como é que a gente consegue avançar em outras pautas, né? Perfeito. Então, assim, o Renova é fantástico. Eu tive lá com mulheres incríveis, mulheres e mulheres negras e pessoas negras incríveis, mas a gente tem uma diferença dos protagonismos que essas pessoas acabam tendo dentro do Renova. Como é que a gente consegue avançar nisso? Como é que a gente consegue aumentar a diversidade? Como é que a gente consegue aumentar a percepção de atores que são diferentes dentro desse espectro? Eu acho que o Renova, ele é uma organização não só sem fins lucrativos, mas pluripartidária, né? Ou seja, a gente absorve todas as visões plurais do Brasil, porque a gente entende que é necessário o diálogo para uma sociedade tão diversa quanto a nossa, com um país que é extenso territorialmente, muita diversidade. E como é que você consegue absorver tudo isso, lidando e fazendo essa formação, fazendo com que essas pessoas elas também interajam de forma mais propositiva? Porque é só assim que você vai conseguir construir, né, os caminhos futuros, consegue construir mais pontes. Então a gente está sempre muito preocupado, obviamente, com um currículo, né, que você tem ali a priorização da ética desde do processo seletivo, né, até a conferência, ali a gente faz background check de todas as pessoas ali no processo seletivo, a gente faz perguntas para ela sobre quais são os limites do entendimento dela e percepção que ela tem sobre democracia, para entender o quanto que se enquadra. A gente pergunta também para ela até onde que ela vai, se ela vai muito para um lado, a gente que bordas traz são ela essas, assim, quais né? são essas bordas, entendeu? Super de entendimento, importante. Também para não sair muito fora do que a gente espera para a comunidade, né? Mas deixa eu só dar um passo para trás, pensando aqui em diferentes interlocutores aqui que estão nos ouvindo. O que é o Renova BR? E depois, não esqueci, a gente já está falando sobre o que você está construindo, mas depois eu quero que você ainda fale lá atrás, assim, o que você construiu que você tem muito orgulho de dizer assim, olha, isso aqui eu construí. Gente, óbvio, né? Olha isso, né? Eu construí. Mas eu quero falar assim, para a gente contar uma história de um projeto. Claro. Tá? Alguma questão. Mas vamos falar do Renova BR agora. Bacana. O Renova BR, ele é uma escola de formação de pessoas que querem ser lideranças e protagonistas pela política, no setor público, na gestão pública e incidência política partidária também. Tá. Hoje ele tem uma formação inicial, né? E assim como a gente considera todas as pessoas que fazem parte da rede do Renova, e essa formação inicial, ela tem de 5 elementos, e todos eles ali são muito fincados em conhecimento em políticas públicas, conhecimento sobre o Estado e sobre as funções do qual você está disposto ali a encarar, que é muito importante, mas também conhecimentos e percepções sobre comunicação política, sobre mobilização, sobre captação de recursos, sobre projetos que podem ser feitos, sobre voluntariado, né? A importância ali de você também saber sobre como você montar uma equipe, sobre como você gerir. A gente sempre fala assim, olha gente, você uma vez se é candidato, você só pede voto e recursos para sua campanha.
Fora isso, você não faz mais nada. É a sua equipe que faz. Então, assim, também tem essa abnegação. Quais são os contextos diferentes nos países diferentes? Como é que eu escolho um partido, entendeu? Se eu já não tenho... Gente, que escola! Não, porque eu tô aqui espelhando com a realidade do mundo corporativo e do terceiro setor, né? Que são os dois ambientes que eu transitei. Eu fiquei pensando assim, vocês só pede recurso e se candidata. E monta equipe. Ou seja, é um ser político mesmo. Ele né? é um ser político. Ser que vai precisar o tempo, majoritariamente, estar transitando entre os diferentes atores, porque você vai ser bombardeado por essas pessoas em algum momento, seja pela sua equipe, seja por pessoas na rua, seja, enfim, pelas associações, pelos grupos de interesse, enfim. Então, você vai utilizar dessa sua influência, dessa sua capacidade que tem de agregar diversos grupos e diversas pessoas para entregar para a sociedade aquilo que você almeja, né? Então, independente da sua temática, quais são os trânsitos que você vai ter que fazer. E aí essas lideranças, o Renova, ele tem uma duração de quanto tempo, essa jornada? A jornada, ela varia bastante, na verdade, depende de quando que essa pessoa ingressa na formação e depende também da experiência. Então, a gente tem algumas trilhas diferenciadas, mas, por exemplo, pessoa que entrou em 2023, ela teve uma média de 150 horas de formação, tá? E a gente tem um conteúdo, principalmente na parte de políticas públicas, ou seja, olha, eu tenho interesse em várias áreas, ou então ainda não sei exatamente qual é a minha pauta, porque tem gente que tem interesse em todas elas. A gente tem mais de 300 horas de gravação só, de políticas públicas diversas, de segurança pública, de educação, de meio ambiente, de mobilidade, de tributária, enfim. Então, assim, é um mundo, e além disso, a gente tem a incidência sobre a questão política, que é de campanhas, sobre mobilização, sobre captação, de como é que eu faço essa articulação necessária dentro dos partidos. Curiosidade. Claro. Então, quem ingressa nesse... No meio corporativo, a gente fala funil, né? Gente, a gente vai adaptar as linguagens. Quem ingressa nesse processo, né, que é um grupo maior, geralmente são pessoas que estão interessadas na política, ou elas já tiveram uma experiência e querem capacitar ainda mais. São pessoas que vocês identificaram que têm um potencial político em outro setor e que você acha que tem que vir para a política. Como é que é esse processo? Os três. Então, hoje o Renova, ele tem em média ali mais ou menos 30 a 35 mil pessoas interessadas no processo seletivo ali no âmbito municipal, por exemplo. Então, muitas pessoas tentam entrar no Renova no processo seletivo. Exato. Isso é bom saber. É muito bom. Muita gente, na verdade, conhece, muita gente se inscreve no processo seletivo e a gente tem realmente um funil ali de quantas pessoas começam a interessar e vem o processo seletivo e falam, poxa vida, será que é isso mesmo? Então, às vezes a gente fala Vou ter que dedicar essas horas? Eu vou ter que dedicar essas horas, sobre isso, quais são as perguntas que se fazem, a gente dá pílulas de conhecimento ali durante o processo seletivo também, de como é que você vai fazer. A gente faz uma simulação. A nossa banca é uma simulação de um projeto de lei. A pessoa, ela tem que se colocar... E a gente faz a gente randomiza para falar se a pessoa vai ser a favor ou se ela vai ser contrária dentro da simulação. E ela não pode escolher. E ela pode ir atrás de outras questões ali que vão embasar para o posicionamento dela, e a gente vai avaliar. Não só questões de oratória, mas se ela seguiu com o tema, se ela teve... se ela foi atrás de conteúdo adicional para falar sobre aquela temática, se ela conseguiu influenciar os colegas ali sobre os pontos de vista dela, se ela deu o potencial de escuta do outro também, porque é tão importante que você não pode só falar, você tem que saber escutar e eventualmente assimilar e trazer aquilo para um conteúdo mais... Bruna, papo reto. Você bate o olho, você já vê, não é? A gente costuma, obviamente, tem uma avaliação, a nossa avaliação ela acontece por vários olhos de pessoas que têm uma percepção também diferente. A gente não
importante. É concordo. importante, é importante a gente ver essa pessoa, Temos mas governança desse processo. e a pessoa ela vai fazendo avaliação, na verdade, de todo o processo seletivo. A banca é mais uma avaliação que a gente faz. Então, tem avaliação do vídeo, tem avaliação da banca, mas tem avaliação de toda a construção ali que ela passa para a gente sobre a diversidade, sobre territórios que ela está, sobre movimentos que ela participa, sobre pautas que ela atua, porque a gente também quer uma pluralidade dentro desses aspectos. Então, ela é bem complexa. Mas tô falando da Bruna. Porque tem tô provocando esse lugar, porque tem uma questão que eu reparo aí é muito uma visão pessoal minha. Uhum. Também honrando processos, assessments, existe ferramentas, existe governança. Isso tudo é muito importante quando você vai pensar, por exemplo, a estruturação de um conselho, né? Não é só, precisa só de pessoas com pautas diferentes alinhadas à estratégia, ou com competências, experiências diferentes. Existe também entender, né, essa capacidade também de honrar a dinâmica coletiva, né, naquele conselho. Mesma coisa quando a gente pensa num intraempreendedor, né, assim, a gente já aprendeu 6 competências-chave que existem, que os grandes intraempreendedores conseguiram avançar pautas complexas e projetos em escala por ter essas competências. Então, como não olhar para elas? Mas, em alguns ambientes, eu bato o olho, eu falo, gente, essa pessoa eu tenho que conversar com ela. Esse é o nosso hunting, assim, o nosso hunting, ele basicamente, ele dá esse lugar de a gente aproximar de pessoas que claramente têm um elemento, a gente fala, é um elemento X ali, que são pessoas que eventualmente podem já ter vindo da política. Pela primeira vez a gente teve pessoas agora que já tiveram passado, já tiveram interesse em fazer a formação do Renova, entendeu? Para se reciclar, para entender também o que tem de novo, assim, seja sobre inteligência artificial e o uso na política, seja sobre ter acesso, eventualmente, à própria rede do Renova. Então, a gente tem diversos interesses agora por essas pessoas que têm mais experiência, eventualmente, em acessar, ou mesmo de, por exemplo, empresários ali de cidades, e de falar, olha, eu acho que tá na hora de eu retornar aqui, eu acho que faz sentido eu entrar na política, de influencers, enfim, a gente tem ali de um tudo, ex-atletas, atletas olímpicos a gente tem dentro do nosso hall aí de aluminais, é bem bacana. Em transição de carreira, né? Em transição de carreira, Maravilha. Exato. Eu quero só não esquecer de voltar um pouquinho atrás. Me conta. Isso aqui é um presente para você também, Bruna. Nossa. Assim, da tua história mesmo. Porque senão a gente entra no Renova, que eu também estou muito curiosa. Inclusive, quero depois... Porque eu vejo que é um universo, e olha que eu trabalho com gestão, trabalho com desenvolvimento de liderança, e o universo político, público. Sim. Você vê, eu não sei se é uma questão até mesmo desse afastamento do cidadão, né, dessa participação político-partidária. Né? Isso vejo na minha rede, assim, as pessoas... a minha rede é majoritariamente de pessoas que estão dentro do meio corporativo. Enfim, sintetizando é essa, assim, a participação político-partidária é tão pequena, né, e o interesse por isso, que para mim é um mundo novo. Legal. Quando eu estava no setor privado, eu não tinha muito essa percepção, assim, você tem trabalho atrás de trabalho, então você vai entregando, assim, e acho que teve até um das consultorias que eu fiz, que o resultado, depois quando bateu, eu falei, nossa, cara, olha o que eu fiz. Assim, foi ótimo para a empresa, para os objetivos da empresa, mas ao mesmo tempo pensando na questão social e na questão de impacto mesmo sobre aquilo que tinha, eu falei, meu Deus, que absurdo. Que era como é que você faz um downsize e como é que você replaneja eventualmente pessoas que vão migrar eventualmente de áreas, né? E eventualmente vão ser reaproveitadas, não vão ser aproveitadas. Então, acho que eu me percebi no que eu estava conseguindo fazer e quais eram essas atividades e qual que era a minha contribuição dentro dessas atividades, assim. Então, eu acho que o grande trabalho, e isso foi dentro do setor público, não tem como falar que você tem uma oportunidade como essa e você não consegue trazer algo positivo. Então,
se for falar em principal contribuição, principal atividade assim, que eu mergulho muito de ter conseguido, microcrédito, geralmente, né, quando a gente pensa na história do microcrédito, são para mulheres, né? São pequenos empréstimos para mulheres construírem uma autonomia financeira, né, para saírem ali de eventualmente uma dependência, de um relacionamento abusivo, enfim. Então tem essa lógica de como é que a gente consegue fomentar esse estímulo e inclusão, na verdade, do mercado econômico de muitas mulheres que hoje se veem fora do mercado de trabalho. E não era o caso no estado de São Paulo com o microcrédito. A seção de microcrédito era majoritariamente para homens, tanto em quantidade de créditos concedidos quanto em ticket médio. Então, o ticket médio para homens era maior do que o ticket médio para mulheres. A concessão era maior para homens do que para mulheres. E aí, utilizando muito assim, de ferramenta de conhecimento, de focalização e de influenciar, né, pessoas ali que basicamente eram ex-ministros, secretários ali da gestão ali do João, foram essa minha área de levar e falar, olha, eu acho que a gente tem que fazer um programa focalizado em mulheres, a gente vai fazer um engajamento muito forte com os agentes de crédito nesses vários municípios, né, estimulando que esse lugar tenha e que estimule, inclusive, o registro correto sobre gênero e raça, porque antes a gente não tinha uma base muito consolidada e muito fiel, efetivamente, né? Os agentes, eles falavam assim, não sei, eu acho que a pessoa é branca, eu acho que a pessoa é parda, entendeu? E eu falava assim, você perguntou de qual é a autodeclaração da pessoa? Olha que importante. Né? E aí a gente fez todo esse treinamento e no final de 1 ano e meio, na verdade no final de 1 ano, a gente conseguiu fazer uma reversão enorme e uma aceleração incrível, e o projeto que a gente conseguiu entregar ali foi realmente uma virada de chave ali na norma e na inclusão produtiva mesmo de muitas cidades. Então foi, acho que uma grande entrega. Eu sabia que eu tinha que ter uma história, porque é isso, quando você foi uma empreendedora pública. Exato. Você entendeu o teu lugar de potência do lugar onde você estava, olhou para uma realidade que não pode acontecer, não pode ser como está. Exato. Ou não deveria. Não deveria. Parabéns. Obrigada. Muito bom. Isso foi uma entrega bacana. E não só a questão de gênero, mas também entender a questão étnico-racial nesse processo, né? Exato. Porque os acessos, né, são diferentes, e a gente sabe que dependendo da orientação sexual, eventualmente dependendo da raça, do gênero, o que chega antes para as pessoas, né? Geralmente a raça vem até antes do gênero, né? Porque você não consegue se colocar... Tinha um amigo meu, um homem negro e gay, e ele falava assim, às vezes a pessoa não vai perceber que eu sou gay de cara, mas ela com certeza vai perceber que eu sou negro, né? Então, assim, o que vem antes e como é que esses acessos eles se dão ali no dia a dia. Então, obviamente, muita leitura, muita literatura para perceber isso e de entendimento, regramentos, assim, muito claros, e a gente consegue entregar isso, tipo assim, baseado em dados, evidências e bonitinho, foi muito bom. Importante. Adorei. E Bruna, ainda falando da sua caminhada. Então, hoje, você está colocando a tua preciosa energia nessa pauta a partir... Eu sempre falo que a organização é a plataforma. Sim. Né? A partir do Renova BR, você está acelerando né, o desenvolvimento de lideranças dentro da esfera política e pública. Né? E o que você quer celebrar em 2030? Ou até mesmo em outro norte temporal para você? Eu gosto do norte temporal de 2030. Eu acho que ainda tem muito avanço a ser feito, né? E a gente sabe que o avanço na esfera pública, às vezes, é um passo para frente, 2 para trás, 2 para frente, 1 para trás, dependendo ali da gestão. A gente entende isso como um processo, inclusive de aprendizagem do setor público, de adaptação mesmo. Acho que quando você tem um processo democrático, você também precisa entender os ajustes que precisam ser feitos, mas, obviamente, o quanto que isso tem de ganho e também fazer a percepção das perdas que existem dentro desse processo, né? Então, é muito importante a gente saber se
com esses ajustes, o avanço ainda está sendo feito, né? Então, é sempre muito importante. Mas eu acho que a minha principal contribuição dentro dessa plataforma que eu estou hoje, do Renova, é fazer com que a sociedade tenha um entendimento da importância de ter gestores, de ter políticos que, de fato, são qualificados para exercerem o trabalho que exercem. Né? Acho que, assim, ciência sobre isso é super importante, e eu entendo que o meu papel, dessas diversas redes que eu estou, e dos espaços que, eventualmente, essa plataforma ela pode ocupar, é muito importante para conseguir ter o awareness, né? Essa consciência dessas pessoas que têm compreensão do potencial que é também uma plataforma como essa, né? De todos os projetos que podem vingar sobre isso. E aí, também por esse lugar de ter tido a oportunidade de estar na gestão pública, saber qual é o potencial de escalabilidade, de impacto muito grande para gestores públicos, né? Sejam na prefeitura, sejam em secretarias. E como é que você consegue atrair com que projetos que são importantes para a sociedade consigam ganhar essa escala, exato. Como é que a gente consegue fazer a junção desses projetos com esses líderes e como é que essa transformação seja medida numa segunda onda, né? A gente sabe qual que é o impacto que a gente tem nesse líder que consegue ter esse lugar, que é um resultado eleitoral, um capital político muito importante para ele assumir onde ele está, mas também entender o quanto que esse líder tem de impacto na sociedade. Muito bom. E você sabe que, te ouvindo, me veio uma questão que, por estar muito ligada ao setor privado com e sem fins lucrativos, eu muitas vezes estou em conversas em que existem defesas de tese de qual o papel de cada setor. Você certamente já ouviu, né, participou de alguns, né? E eu sempre defendo que, assim, sim, existem alguns lugares de potência para o setor privado, para o setor público, para o terceiro setor, para o setor privado sem fins lucrativos, para a academia, mas que, se a gente quer ganhar escala, é política pública. Isso, para mim, é inquestionável. Porque tem aquele lugar assim, não, o setor privado, e principalmente capital filantrópico, ele tem uma potência muito grande para as inovações de risco, né? Ou mesmo o capital, enfim, a capacidade e capilaridade do terceiro setor de prototipar iniciativas, né, que possam realmente quebrar o status quo em relação a conexões sociais. Ou o setor privado de também trazer, muitas vezes, uma lógica de resultado, de mensuração e de gestão, enfim. Isso é uma longa conversa, mas que, para mim, existe muito esse lugar do que você está também trazendo da escala, que você tem um papel fundamental aí pelo trabalho que você quer fazer, também da escala com o teu potencial de conexão com o setor privado também. Sim, e na verdade eu acho que desses outros setores, né? Você falou muito bem, né? O terceiro setor, as organizações que atuam na ponta, né? Que atuam, na verdade, ali com a base comunitária, elas são tão importantes, na verdade, de serem refletidas, né, nesse lugar também da esfera da escalabilidade, porque a escala é super importante. Ao mesmo tempo, quais são os grupos, né, que eventualmente não estão sendo priorizados ou não estão sendo contemplados dentro de uma política pública? Então, acho que também cabe o setor da filantropia e as organizações e até o setor privado de entender isso e eventualmente fomentar para que tenham-se projetos, né, as PPPs, as famosas PPPs, mas que absorvem ali uma gama muito maior, e de como que isso pode potencializar as desigualdades, né, de combater essas desigualdades que existem para que fomente-se novas políticas públicas e que esses indicadores de sucesso, né, que são aí vários indicadores de sucesso para você medir, que eles consigam, de fato, mover para a gente avançar em várias temáticas. E você, como líder, qual é o seu estilo de liderança? Eu sempre coloco as pessoas aqui nessa saia justa. Vocês reparam que eu busco que o protagonista de impacto fale sobre a história dela ou dele, que fale um pouco dos seus
Dos seus superpoderes, dos seus pontos de desenvolvimento. É sempre difícil, assim, mensurar como que é a sua forma de liderar, porque depende do outro de também interpretar como é que é essa liderança, né? Sim. Então, acho que faria mais sentido perguntar para as pessoas que eu liderei. Mas eu acho que pensando nisso... Como elas te descreveriam? Deixa eu facilitar. Como eles me descreveriam? Na verdade, assim, eu acho que eu sou uma liderança que tem... justamente por essa percepção e por essa experiência que eu tenho em vários lugares, essa visão muito sistêmica sobre as questões. Imagino. Que sempre está pensando muito à frente, talvez, do que está acontecendo hoje. Então, eu sempre falo assim, gente, se eu não estiver falando com vocês em projetos, pensando daqui, no mínimo 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque... para a gente operacionalizar o que a gente quer, né, isso requer um tempo, requer um preparo, requer um planejamento que é necessário. Eu acho que a gente está assim, na época de sprints e de metodologias ágeis, que são sempre fantásticas, mas a visão de longo prazo ela é importante para a gente não sair da rota, né? Porque senão a gente acaba se desviando um pouco do caminho. Eu tento liderar de forma mais adaptativa, para perspectivas diferentes, para pessoas diferentes. Então, a gente lidera não só projetos, mas a gente lidera pessoas, principalmente, para liderarem esses projetos e fazer com que esses projetos aconteçam. E eu sou uma pessoa que tem uma escuta ativa também importante e que percebo as qualidades e deixo essa pessoa ter uma certa autonomia para poder fazê-los do melhor ali entre as suas habilidades e qualificações. Acho que é um pouco isso a minha liderança. E uma curiosidade ainda, depois a gente vai entrar no Mensagens para o Mundo, tá? Claro. Mas eu não posso deixar também, já que você lida com tantas lideranças e está na formação, nesse apoio, né, ao desenvolvimento, quais são nessas competências de uma liderança hoje que possa ser uma protagonista de impacto no setor público? Quais são essas características que para você são indiscutíveis? Eu entendo inquestionáveis, né? É inquestionável que acho que uma boa liderança no setor público, ela tem que ter compreensão de que há desigualdade. Se ela não entender o contexto que ela está e de que ela está lá para melhorar, né, partindo do que a sociedade, do que a ciência, do que os dados provam, e ela não ter essa inquietude, na verdade, de tentar transformar alguma coisa, eu acho que ela já começa num lugar talvez diferente, numa intenção diferente de se entrar ali nesse lugar. Ou seja, é até mesmo uma questão de visão mesmo realista de onde a gente está atuando, né? Exato. Vamos fazer o nosso ping-pong? Bora. Eu adoro essa parte. Na verdade, assim, eu vou chegando perto dessa parte, eu vou pensando assim, queria tanto falar mais sobre tal aspecto de liderança, tal, mas, gente, videocast tem a limitação do tempo. Por favor. Bom, eu tenho, então, primeiro ponto que eu quero saber, vou fazer aqui minha visualização. Uhum. Uma frase importante para você que tenha marcado sua vida, que norteia muitas vezes suas decisões. É uma frase um pouco mais longa, mas é uma frase que meu pai sempre usou para mim. Você é uma mulher num mundo um pouco machista, né, e um pouco por mim mesmo. Você é uma pessoa negra num mundo em que raça ainda tem um lugar ali de avaliação e reavaliação sempre sobre a sociedade, sobre a percepção que as pessoas têm. E você é uma pessoa que não vai ter herança. Num lugar que o capitalismo, e não só o capitalismo, mas assim, que a posse, né, e o quanto se tem ainda impera. Então, se observe nesses lugares e entenda como que você vai adaptar ou vai precisar se adaptar ou vai precisar estar consciente
para estar. Eu preciso comentar uma coisa muito, que me veio. Como o grande convite é a gente aprender a ser feliz em qualquer circunstância, né? Porque, assim, algumas variáveis você não vai mudar. Né? É isso que eu me escuta aqui do que você está trazendo. Você não vai mudar. Isso não vai limitar a minha capacidade de ser feliz, inclusive de fazer além do que eu aprendi com os meus pais, que é a felicidade. Exato. Né? Muito bom. E um livro? Eu gosto muito de Audácias da Esperança, do Barack Obama, porque ele traz Bom, primeiro, obviamente, a história do Barack, mas da construção e dos diálogos que ele teve que fazer para se projetar e para projetar talvez o sonho americano, né? E o sonho de uma sociedade e de como que você tem que perceber, se colocar e verdadeiramente estar disposto a escutar e saber que as pessoas elas têm formas diferentes de chegar talvez no mesmo sonho. Fiquei curiosa. Eu sou muito fã do Barack Obama. E recentemente vi o discurso da Michelle. Uma capacidade de oratória. Aquele casal é fantástico. Fantástico. Um filme. Eu vou dar, acho que o que está agora em cartaz, que é o Ainda Estou Aqui. Ainda não vi. Que é fantástico. Eu não vou dar spoilers, mas é que eu acho que é muito importante você ter filmes que resgatam para a memória esses rompos de democracia e como que isso afeta a questão familiares, né? E de como isso se projeta no tempo. E acho que a importância sempre de você trazer esses filmes em evidência, você se contextualizar no seu tempo. Não assisti o filme, mas eu concordo com você da importância de trazer para o nível das histórias humanas os contextos, né, que sejam eles políticos, culturais, né, sociais. E muito que me inspirou de dentro aqui do diálogo, sempre puxar histórias, porque histórias conectam não só pelo pensar, né? Com certeza. Conectam pelo sentir. E essa é a principal porta de entrada na nossa vida. Sim. É o sentir. Uma liderança pública que te inspira. E não é porque você falou de pessoas públicas, enfim, de trabalhar pessoas públicas. Essa é a pergunta mesmo do mensagem que você quer deixar para o mundo. Opiniões. Uma pessoa pública que me inspira? Com certeza é o próprio Barack Obama, né? É uma figura que não só, acho que pela oratória, obviamente, mas pela postura, pela idealização ali do que seria do que é importante para esse segmento. Uma pessoa para seguir nas redes. Nossa Senhora, tanta gente, se eu deixar de falar alguém agora. Não é uma hierarquização, mas é alguém que, assim, pensou em alguém, não deixem de seguir essa pessoa. Não deixem de seguir essa pessoa. Eu vou indicar uma amiga minha, que é a Lisiane Lemos. Ela é uma pessoa que também, assim como eu, tem uma trajetória no setor privado, hoje está no setor público, e fazendo essa integração muito do que o setor privado pode contribuir no público, na Secretaria de Digitalização, que é a Lisiane Lemos. E tá no LinkedIn. Então o pessoal já está sabendo agora. Um medo. Um medo... eu ia rir agora, mas não, por favor, corta isso, tá? Porque eu ia falar, cair e me ralar de moto. Você anda de moto? Não, é que eu sou... Já sabe qual que é o meme, né? Não tem que cortar, não. Essa vai ficar maravilhosa. Não corta. Cair e me ralar. Não, Mas de onde vem isso? Você não anda de moto? Agora eu fiquei curiosa. Não, é brincadeira, que eu sou fã da Ludmilla e ela tem essa é uma entrevista com a Marília Gabriela, né? Muito antiga, que ela fala, no medo. Ela fala, cair e me ralar. Todo mundo fala, cara, peguei a piada. Ai, é um medo.
O medo, eu acho que é o não reconhecimento, assim. Eu acho que sendo uma mulher negra nessa sociedade é sempre difícil se compreender e se entender se a sua função, as suas atividades, as suas entregas, elas estão sendo percebidas de forma diferente. Por isso celebrar é tão importante. Por isso elogiar é tão importante. Porque muitas vezes, a gente descobre, seja pós-mortem, né? As pessoas, quantas vezes a pessoa vai fazer a declaração depois que a pessoa já foi embora. Assim, quantas pessoas admiravam aquela pessoa, né? Então saiba que você é muito admirada, viu? De verdade. Ou seja, você inclusive teve um reconhecimento público recentemente, não teve? Eu vi lá, 500 personalidades, não teve? Ah, sim, da Bloomberg, Línia, isso. Então, tô dando um só, gente. Mas são as 500, fala um pouco mais. As 500 pessoas mais inovadoras da América Latina. Então, é uma lista, assim, um privilégio, na verdade, estar ali. Claro. Eu chego naquele lugar estando à frente, né, do Renova, ali na liderança, junto com o fundador, o Edu Mufarrege, e num contexto em que eu já estava em muitas redes e estava em lugares de conhecimento de outras pessoas ali que me alçaram nesse lugar, que é uma honra, claro. Claro, e é isso, rankings, premiações são importantes, mas são importantes porque vai te levando também para outros territórios. Com certeza. Outras áreas do saber, outras redes. Super importante, parabéns. Obrigada. Um sonho. Um sonho é talvez o Brasil se solidificar como a potência que é aos olhos do mundo, né? E não ter altos e baixos, né? Então, eu acho que a grande questão é como é que a gente consegue só fazer esse país crescer daqui para frente. Isso ressoa para mim também. Porque todos os trabalhos que eu faço em diferentes redes, eu vejo que nessas diferentes redes o Brasil se destaca. E a gente continua, muitas vezes, escutando as narrativas de vira-lata. É isso. Né? Muito bom. O que é inegociável para você? Valores de negociável, e eu trabalhei isso com a minha coach recentemente, mas um inegociável é honestidade. É um valor, assim, que para mim eu sou muito transparente. Então, a honestidade, a transparência ali é inegociável. Você sabe, quase unanimamente é isso que está emergindo aqui? Inegociável. A ética que você está trazendo, né? Assim, a transparência, a verdade, né? Como base, princípio, né? Mínimo. Tô junto. Um erro que não quer mais cometer. Essa é boa. Acho que o erro que eu não quero mais cometer é o de não comunicar. Às vezes você acaba segurando muitas coisas e você perde o timing de comunicar e de pedir apoio numa hora certa. Ou, enfim, eu acho que o não comunicar é sempre um erro que eu não quero cometer mais. E o que você quer deixar para a próxima geração? Uau! Para a próxima geração, e pode ser para a próxima geração, assim, de tudo. Acho que talvez diversidade não seja mais uma pauta, mas uma premissa. Eu também gostaria. Em todos os sentidos, né? Muito bom, Bruna. E eu quero muito deixar esse espaço agora para a gente, antes de fechar, que você queira deixar uma mensagem. Inclusive, tem uma câmera para você. Caramba. Porque, assim, é isso. Tudo que você coloca na rede, e eu enfatizo isso, quem já ouviu outros episódios já me ouviu falando isso, algo que você coloca na rede, você está dando para o mundo. Para o mundo. Isso vai ser ouvido em outros países, isso vai ser ouvido por diferentes regiões do Brasil, independente do volume, né, de pessoas que vão ouvir. Né? Então, tenho certeza que muitas mulheres olham para você e falam assim, nossa, como é que eu faço para ser também
né? Estou começando numa jornada de querer ser ainda mais uma liderança que está sabendo usar a minha potência no mundo para gerar impacto positivo. Ou mesmo, penso que por qualquer outro atributo, né? Qualidade sua, fala assim, nossa, o que a Bruna está fazendo? Né? Ai, vamos lá. Tem espaço para você. Obrigada. O meu recado que eu tenho, acho que para o mundo, não tenha medo de ser você, não tenha receio de se utilizar da rede que você tem para um propósito maior. As conexões que você faz, elas têm uma importância, inclusive para as pessoas que se permitem fazer essa conexão, muito importante. E acho que, como diz a Alda, celebre as pequenas vitórias. É sempre importante. Às vezes a gente se esquece de celebrar as pequenas vitórias, mas sempre se tenha tempo para celebrar e para entender acho que o bom que você conseguiu ali contribuir em um projeto, na vida de alguém. Celebre as pequenas vitórias. Muito bom. E eu celebro você estar aqui. Bom, eu sempre sinto, né, assim, cada um que vem aqui, assim, a energia da pessoa, a sua força. E a Bruna tem um olhar, gente, assim, sabe, de mulher poderosa, assim, sabe? Dá para ver por tudo que ela já construiu. Então, assim, que essa sua capacidade de transformar te traga muita felicidade, porque transformar você vai. Então é só isso. Por isso que eu falei logo com você, celebre, tipo assim, vamos nos divertir, né, na nossa conversa, porque que você se cuide, porque eu sei que as mulheres com muito poder pessoal também precisam desse autocuidado, que você tenha, enfim, muita luz e muita saúde para poder fazer com que tudo isso aconteça. Porque, olha, gente, que responsabilidade você estar nesse lugar de formar novas lideranças políticas para esse país. Ai, obrigada. Obrigada por você ter aberto essa conversa aqui. Foi ótima. Vou vulnerabilizar. A gente esteve juntas esse final de semana no encontro de lideranças, né, no Rio de Janeiro. Está acontecendo o G20. Rio de Janeiro, para sair do Rio, tá uma operação. Uma loucura. Então, enfim, ela veio por meios próprios, eu também. Sei que foi uma noite. Para não esquecer. Para não esquecer de pouco sono e tudo, mas a gente manteve a gravação. Com certeza. Então, prazer, assim, foi ótimo. Foi muito bom. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Gente, Bruna está no LinkedIn, falem diretamente com ela, certo? E espero que tenha sido para vocês também uma abertura de novas possibilidades, também de olhar liderança nesse outro aspecto, de olhar liderança a partir de uma caminhada multissetorial. E obrigada por vocês estarem também, enfim, compartilhando. Não deixem, eu estou aprendendo que no digital é importante curtir o canal, compartilhar, marcar as pessoas. Então não deixem de fazer isso também para que cheguem, né, as histórias daqui cheguem para mais pessoas no Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada.